Esse é o Ancapso e nós vamos falar ainda da repercussão das derrotas do Lula, né? O governo está admitindo que está um Deus nos acuda na base governista, o Lula não sabe o que fazer, está querendo reorganizar a articulação política, tem petista falando que quer um governo menos petista. Meu amigo, vocês deviam ter pensado nisso antes de reeleger um condenado, né? Pegar um condenado de corrupção e botar na presidência. Eu vou explicar para vocês aqui por que a origem do problema é o Lula, não tem salvação. Ah, que vamos mudar a articulação política, vamos mudar esse tipo de coisa aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não vai adiantar nada, estão perdidos com esse governo já era. Essa notícia foi sugerida por manjador oficial da sunguinha do Peter, Odorico Paraguaçu voltou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente viu, né, a derrota catastrófica do governo aí na terça-feira passada, mas as opiniões variaram, né? Veio desde o Randolfo Rodrigues, que me veio com essa. Na maioria dos vetos o governo saiu vitorioso. É porque eram vetos irrisórios, que não faziam diferença nenhuma, era uma coisa que não fazia diferença. Aí está dizendo aqui, ó, que o governo manteve 6 vetos e perdeu 4 vetos. Tá, mas ele perdeu os 4 que importavam e ganhou 6 que não importavam, né? Então essa aqui é a tentativa do Randolfo Rodrigues de dizer que não foi tão ruim assim, coisa e tal, mas o próprio petismo está reconhecendo que foi muito ruim mesmo, foi uma derrota muito grande disso daí. O que eles estão fazendo agora é se perguntando o que, né? Aqui, alguns estão dizendo aqui, ó, petistas veem vitória pessoal de Bolsonaro com as derrotas do governo no Congresso. Eu não vejo como vitória do Bolsonaro, não, tá? Eu vejo como vitória da oposição de forma geral, porque, na verdade, foram pautas da oposição que ganharam nessa história. A questão da liberdade de expressão, ou seja, o fim da censura, acabar com essa ideia maluca desse pessoal de punir fake news porque eles querem, porque querem. Então, foi a vitória da oposição nesse tema, e também na questão da pauta de costumes, a questão do dinheiro para a questão de aborto, de transição de gênero e coisa e tal, né, que foi também um dos vetos derrubados. Também a questão da saidinha dos presos, que é um problema que eu vejo como um problema da segurança pública de forma geral. É o que eu falo para vocês, se o brasileiro não se sentisse tão à margem dos bandidos, da violência de forma geral aqui, do crime, né, aqui no Brasil, ninguém se importaria com saidinha ou não saidinha. Aí vem um monte de teórico de direito aí dizendo que não, porque a saidinha é importante para ressocializar o preso e coisa e tal, e coisa e tal. O problema é esse, o problema é que quando você vive numa sociedade em que as pessoas têm medo do crime, têm medo do bandido, essa saidinha se torna mais um problema nesse sentido. O problema do brasileiro não é que ele não queira ressocializar o preso e coisa e tal, não é isso. O problema é que o brasileiro quer segurança. Ele quer poder sair na rua e não ser roubado. Ele não gosta quando as pessoas vão aí e aparece um cara, um bandido, e assalta e mata e faz esse tipo de coisa. Se a segurança pública funcionasse no Brasil, ninguém ia estar nem aí com saidinha de preso, como é que vai ressocializar, como é que não vai ressocializar, ninguém estava preocupado com isso. A questão é essa, no momento que o governo abre mão de garantir a segurança da população, de focar em segurança pública, ele acaba, né, fazendo a população ter essa vontade de pedir mais segurança a qualquer custo, inclusive com o fim da saidinha, né? Então, de novo, não acho que isso daqui seja vitória do Bolsonaro em si, não vejo ele articulando isso daí necessariamente. É lógico, são pautas que ele quer, ajudou a ele, sem dúvida alguma, porque ele continua sendo o grande nome de oposição ao Lula de qualquer jeito, então não importa a situação, ele é o nome de oposição. Se o Lula perdeu, automaticamente Bolsonaro ganhou. Mas não vejo isso como algo que o Bolsonaro em si tenha causado. Isso aqui foi uma vitória do Congresso de oposição aqui no Brasil, né? Mas qual que é o grande ponto aqui? O grande ponto é que o Lula não consegue conversar com o Congresso, né? O Fabiano Lana está falando aqui que o presidencialismo de ocupação mostra que o poder de punir Lula virou pó. O poder do Lula de punir virou pó, né? O Lula controlava o Congresso negando verba a quem votava contra ele. Mas qual que é o problema que o Lula tem? À medida que a percepção dos deputados cresce de que o governo Lula vai fazer água, começa a crescer também neles o interesse de se separar do governo Lula, né?
É aquilo que eu falo para vocês, deputado adora dinheiro. A única coisa que o deputado gosta mais do que dinheiro é se reeleger. Então o deputado olha para a situação e fala, se eu votar com o governo, eu ganho dinheiro agora, beleza, vou ter minha emenda orçamentária aprovada. Só que eu não vou me reeleger em 2026. É aí que o governo Lula entra nesse parafuso, né? Justamente com a politização da população que cresceu. É até engraçado isso, né? Porque durante muito tempo os jornais aqui no Brasil criticavam que o povo brasileiro era um povo que não importava muito com política. Só ligava para política na época de eleição ou quando tinha alguma coisa especial. Agora na internet todo mundo discute política, a politização do povo cresceu muito, né? E agora o pessoal não gosta mais, né? Porque a politização cresceu e o pessoal percebeu que os jornais estão errados, né? Enfim, o fato é esse, o governo Lula, a ideia que eles tiveram de botar um bandido, um corrupto, pinguço, socialista na presidência, não tinha como dar certo, era lógico que isso ia dar errado, né? Porque os deputados começam a perceber que não pode se associar a isso. Quem se associa a esse tipo de coisa vai perder a eleição, né? Aqui, ó. O líder do governo, o Jacques Wagner, admite Deus nos acuda nas derrotas de Lula no Congresso. Ninguém sabe o que fazer. Estão todos desesperados, né? Então eles estão achando que a culpa é da articulação política do governo, a articulação política que está errado. Então existe uma pressão para mudar a articulação política do governo Lula, né? Como que vai conversar com o Congresso? Já adianto para vocês, não resolve nada, não tem como. O problema original é botarem um pinguço comunista na presidência da República, um corrupto idiota como Lula na presidência. Nunca que isso ia dar certo, nunca que tinha chance de funcionar. Sabe aquela história de pênalti roubado que não entra? Pois é, os caras fizeram de tudo para botar o pinguço corrupto na presidência. Agora não sabem o que fazer com ele, porque porque a articulação política não funciona. É lógico que não vai funcionar, ninguém quer ficar associado a essa figura, né? E aí, porque olha só, tem um pessoal falando aqui, após derrotas, em torno do Lula, avalia que é preciso uma articulação pluripartidária e menos petistas no núcleo duro do Lula, né? No núcleo duro lá do PT e coisa e tal. Não vão conseguir, agora que a coisa já foi para o saco, né, vai ser difícil concordar, vai ser difícil trazer gente para botar nesse lugar. É o que eu falo para vocês, a gente deu sorte, nós da oposição demos sorte, que o Lula é burro, né? Além de ser pinguço, além de ser corrupto, além de ser socialista, ele é burro. Então, se o Lula tivesse de fato feito um governo de coalizão, né, tivesse realmente botado um economista de verdade no Ministério da Economia, tivesse feito assim, não precisava ser uma coisa boa não, mas um remendo mais bem feitinho, entendeu? Ao invés de fazer um esparadrapo de qualquer jeito para tampar o vazamento, tivesse botado ali pelo menos uma fita crepe, um negócio mais bonitinho para fechar o vazamento, a coisa teria funcionado e ia ser muito mais difícil tirar o molusco de lá. Só que o cara é burro, né? Colocou só petista em tudo para coisa, botou as boquinhas para os petistas, tudo, e agora está numa situação terrível. Ninguém quer se associar a isso. Estão querendo menos petista no governo petista. Primeiro, não vão conseguir convencer o Lula, porque o Lula está no mundo de Nárnia dele, achando que tem que ter, né, que ele que sabe a solução de coisa, mesmo que bote um ministro que não seja petista, vai acabar virando ministro decorativo. É o caso da Marina, é o caso da Tebet, é o caso do Alckmin, é o caso do Haddad também. Qualquer um que não seja do núcleo duro petista vai ser automaticamente decorativo, porque o Lula não quer nem saber, o Lula quer governar sozinho, a verdade é essa. Está no DNA dele, né, o DNA comunista, do planejamento central e coisa e tal. O Jacques Wagner fala que tem que melhorar a organização do governo após derrota em vetos. Não tem como. Eles vão mudar alguma coisa? Provavelmente vão. Vão conseguir resultado depois disso? Não vão, meu amigo. Não vão, porque o problema é o Lula. A única forma que eles têm de conseguir resultado é a renúncia do molusco. Aqui, ó. Aqui, ó, relação ruim com o Congresso faz o governo adiar envios de projetos. Então agora o governo entrou numa paralisação. Ele não vai mandar nada para o Congresso enquanto não tiver certeza que vai aprovar alguma coisa. Ótima notícia, né? Quanto menos o Lula fizer, melhor. Lembra que esse ano agora, se não vai mandar projetos agora, não vai mandar projetos mais, porque depois de julho começa o ritmo eleitoral, é a eleição esse ano, não vai ter mais nada para ser discutido, né? E até o Lula agora está reconhecendo que não tem base para enfrentar pauta de costumes e vai se focar na economia.
Meu amigo, você entendeu o que ele está dizendo, cara? Ele está dizendo que agora ele vai seguir a economia que vai ser o ponto forte dele. É a economia que ele está destruindo completamente no Brasil. Meu amigo, salve-se quem puder, viu? Deixa ele, né? Exatamente o que eu falo para vocês. No final das contas, vai se afundar cada vez mais nessa areia movediça. Quanto mais tenta sair disso daí, quanto mais ele tenta aumentar a popularidade dele, mais afunda. Por quê? Porque o problema do governo Lula chama-se Lula. É um pinguço corrupto que está na presidência do Brasil. Então não tem jeito, não tem salvação. Enquanto for ele lá, só vai afundar. Até os petistas já estão percebendo, querendo um governo menos petista do Lula. O problema não é esse, tem que ser um governo menos lulista. Tem que ter menos Lula na presidência da República. Mas como que faz isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.